Como que você pode iniciar o seu cuidado com a saúde, você que não fez nada ainda esse ano em relação ao cuidado da sua saúde? Como que você pode dar o primeiro passo? É você olhar na sua família, entre pai, mãe e irmãos. Existem casos de pressão alta, diabetes, colesterol alto. Existem casos de obesidade. Existem casos de câncer na família. Se a resposta for sim, então você já precisa ficar um pouco mais atento. É um motivo para você ficar um pouco mais alerta, porque o histórico familiar aumenta o risco da gente desenvolver essas doenças, porque elas têm um componente genético que aumenta o risco disso acontecer. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é isso: conhecer essas doenças e já, de imediato, fazer uma avaliação em relação ao seu histórico familiar. Se existe alguém que tem alguma dessas doenças que nós mencionamos aqui. Um outro ponto que você pode fazer para fazer uma autoavaliação, fazer um check-up de saúde, você veja, sem sair de casa, sem precisar ir no médico, você já consegue fazer um check-up da sua saúde. Então, o segundo ponto que você pode fazer para avaliar é se pesar. E entra num site, coloca lá calculadora de IMC, e você faz o cálculo do seu IMC. Se o seu IMC estiver acima de 30, o que é IMC? Índice de massa corporal. Se estiver acima de 30, quer dizer que você está num quadro de obesidade. Se estiver entre 25 e 29,9, você está num quadro de sobrepeso. Então, se pese, veja qual que é a sua altura, entra num site, dá um Google ali, calculadora de IMC, e você vai ter essa resposta, se você está em sobrepeso ou está em obesidade. Se a resposta for sim, você já identificou uma das doenças que aumenta o risco de você desenvolver infarto, AVC e câncer. Outra coisa simples que você pode fazer, que não precisa necessariamente consultar, é você aferir a sua pressão arterial. Eu vou fazer um outro vídeo só explicando como que faz a aferição da pressão arterial, mas é você aferir a sua pressão arterial. De manhã cedo, antes do seu café da manhã, faça a aferição, meça a sua pressão arterial. Se ela estiver acima de 13/9, marque uma consulta com o seu médico, vai conversar com ele, porque pode ser que você esteja também hipertenso. E o ponto muito importante da gente observar aqui é que essas doenças, elas não manifestam sintomas. No início delas, e algumas por muito tempo, elas não vão manifestar sintomas. Elas vão ser doenças assintomáticas, a pessoa não vai sentir nada. Muitas vezes eu atendo pacientes com picos de pressão de 18/10, 20/12, e o paciente olha para mim e fala: doutor, eu não estou sentindo nada. Então tá tudo bem. Não tá tudo bem. Ou então pacientes com níveis de glicose elevado, que ainda não sabe que tem diabetes, e fala: doutor, mas eu não sinto nada, não estou tendo nenhum sintoma. Sim, algumas doenças dessas podem manifestar sintomas, mas muitas vezes não manifestam. Ou então os sintomas são tão lentos que a pessoa não vai percebendo o início desses sintomas e vai tocando a vida, vai vivendo a vida e, infelizmente, vai perceber muitas vezes só quando dá um infarto, só quando dá o AVC. Então, por isso que isso é tão urgente na minha cabeça. Eu preciso alertar você, eu preciso alertar seus amigos, seus parentes que estão talvez vivendo por anos, convivendo com doenças que aumentam o risco de morrer precocemente e não sabem. Isso me incomoda. Isso, eu acordo e deito pensando nisso. Como é que eu posso fazer para alcançar mais pessoas com essa informação de que você precisa cuidar da sua saúde em relação a algumas doenças que você talvez não esteja percebendo que tem, não esteja notando sintoma nenhum, mas que elas podem sim aumentar o risco de você morrer precocemente.